Tá aparecendo normal, né? Comandos elétricos. Pronto, agora vamos iniciar o conteúdo diretamente aqui sobre as vantagens, né? Vimos sobre as vantagens de comandos elétricos, de estudar. Agora vamos nos aperfeiçoar. Espero que aquelas vantagens contribuam para quando vocês buscarem alguma solução, já ter um caminho para guiar. E conceitualmente, o estudo da eletricidade é dividido em 3 grandes áreas. Quais são elas? A geração, transmissão e o uso da energia elétrica. Vimos isso no primeiro ano. Dentre elas, a eletricidade, a disciplina de comandos elétricos, ela está onde aqui? Direcionada ao uso. É um produto final, né? Sabemos que a energia elétrica tem essas 3 grandes áreas, que é a geração, a transmissão e o uso. Comandos elétricos está no uso, na área do uso. Por definição, comandos elétricos têm por finalidade a manobra. O que é manobra para vocês? Quando nos tratamos de manobra, o que é que vocês conseguem compreender? Uma solução de resolver uma solução, manobra de motores elétricos. Olha só, quando se refere em manobra, eu tenho aqui uma chave que ela está fechada, e aí eu vou manobrar essa chave. Eu vou abrir essa chave, é chamada de manobra, certo? O acionamento da chave, ou também o desacionamento. Isso é quando nos referimos de manobra. Eu vou manobrar a chave. Então eu abri a chave aqui, ó. Ela foi manobrada. Eu vou manobrar ela novamente. Ela vai fechar, certo? Isso é o que você mais me pede. Se precisar de ajuda, Davi tá aí, viu? Quer que Davi vá também? Você não? Ó, gente. Aí, dando continuidade aqui, por definição, os comandos elétricos têm por finalidade a manobra de motores elétricos, que são elementos finais de potência de um circuito automatizado. Então, comandos elétricos, eles vão realizar a manobra de motores, acionar o motor, então desligar o motor. Na verdade, os dois, acionar e desligar motores, certo? A ideia é essa. Entende-se por manobra o estabelecimento e condução ou a interrupção de corrente elétrica em condições normais de sobrecarga. Os principais tipos de motores são, nós vamos estudar sobre os principais tipos, mas vamos ver aqui mais uma vez, né? O que vem a ser a manobra? É a condução ou a interrupção de corrente elétrica. Então, o contator, o circuito de comandos, ele vai liberar energia para aquele motor, como também ele vai bloquear, não vai deixar passar a energia para aquele motor. Então, nós vamos controlar em cima da lógica, no momento que ele vai ter e que não vai ter. Não somente o motor, mas todo o circuito. Vai ter um contato, vai ter um sensor, vai ter uma chave fim de curso, até chegar no motor. É igual aquela mesa. Tem aquele bicho que sabe ligar e tá ligado. A mesa? Mesa de som? Mesa de som? Não mesa. Sim. É. Exatamente. Hã? O projeto dele tem tudo a ver, porque ele estava trabalhando com chaves que iam fazer a ligação e que ia deixar passar a corrente e que não ia. Tem tudo a ver com a disciplina que nós vamos ver nas próximas aulas. A questão da lógica. Ele estava trabalhando um projeto que tem tudo a ver com instalações elétricas de baixa tensão também. Que é a sequência lógica que a chave ela vai ligar e desligar. Se vai pela esquerda, se vai pela direita, se vai em paralelo. Nós vamos ver tudo isso, mais uma vez. Então, os tipos de motores que podem ser utilizados.
Pode ser um motor de indução, um motor de corrente contínua, certo? Existe motor de corrente contínua na indústria. São motores um pouco mais caros, pouco não, são bem mais caros do que motores de indução. E o que vai caracterizar esse motor, quando em comparação a um motor de indução trifásica ou monofásica, vem a ser o tamanho. Se eles tiverem a mesma potência, por exemplo, um motor de 10 CV da mesma potência de indução eletromagnética e um de corrente contínua, o de corrente contínua ele vai ser bem maior. E ele vai ter um gasto mais, né? Porque a construção foi mais cara, a operação é mais cara. A instalação, por isso que carros elétricos são mais caros. Carros elétricos são mais caros, não somente pelo motor. O motor de corrente contínua ele se torna um pouquinho mais caro nesse sentido aí do carro, mas pelo conjunto de baterias também. E pelo conjunto de inversores que existe, de regulador e todo o controle. Agora eu acho que é o Tesla, que ele está sendo carregado tanto no posto, tem um postinho que tem um carregador pro carro. Em Fortaleza tem. Tem. E se aqui, por exemplo, eu comprasse um carro elétrico que não está tão distante disso acontecer, se eu comprasse um carro elétrico, a instituição tem por obrigação de deixar um ponto de tomada ali fora para mim. E o local para eu estacionar. É norma. Está na norma. Está na lei, aliás. Só que aqui nós temos uma rede, que a tomada para esse tipo de carro é parecida com aquelas tomadas que nós temos no laboratório. E se vocês verem ali perto da secretaria, tem uma tomadazinha lá. Eu não sei para quem, mas tem. Uma tomadazinha trifásica lá. Sim, no corredor ali, próximo da secretaria, vindo aqui no sentido da sala dos professores. Também tem, né? Eu não sei pra quê, mas tem. Eu fiquei curioso quando eu vi. Não dá pra fazer a bancada, né? Se for realmente trifásica, dá. Dá pra apresentar numa feira ali, né? 2 locais, em frente da biblioteca, né? E em frente da secretaria. Opções nós temos. Aí, ainda continuando. Os motores também podem ser síncronos. Servomotores. Servomotor, o projeto da Garrinha. Tem servomotor, corrente contínua, pequenininho. Onde é que nós podemos encontrar mais servomotores? No para-brisa do carro. Ali são servomotores de corrente contínua. Qual é a diferença do servomotor para o motor? Vamos ver já. Motor de passo, também, utilizado na impressora 3D. Ali é um motor de passo. O servomotor ele precisa de um drive para funcionar. Ele tem uma placa eletrônica que ele vai fazer o controle totalmente que ele vai funcionar. Se ele vai para o sentido horário, para o sentido anti-horário. E o motor de passo, o próprio nome já fala. Ele vai dar uns passos. Usado também nessa parte do ar-condicionado. Isso, utilizado no ar-condicionado ali, naquelas aletas que vão movimentar na direção que o vento vai seguir. Né? É utilizado para automatizar as aletazinhas. Porque antes, como não tinha, que nem o caso do ventiladorzinho, tu tem que ir lá, ó, dar um tapinha no ventilador para ele. Mas não chutar com o pé não, viu? Não chutar o ventiladorzinho não. Vai com calma lá, desligue ele, gire, solta um pouquinho lá a poeira, faz uma limpezazinha nele. Não é inventa pegar com o pezão deitado não. Aí o negócio é perigoso. Mas a aletazinha, o servo, é um motor de passo. O motor de passo, aqui nós temos a ilustração de um motor de passo. Ele é maravilhoso porque, de fato, você controla onde ele vai parar. É usado em relógio também. Também. Você controla onde ele vai parar. Por isso que o relógio tem um controle. Esse não, né? Esse daqui não. Mas, não. Analógico. Analógico fake. Digital. Analógico. Verdade? Confirma? É digital, mano. Aqui é digital. Brincadeira. Já viu aqueles fones Bluetooth que é da Apple? Fone Bluetooth. Sim, tem uns fiozinhos, tem bem cheirinho, tem um fiozinho
branco. Tem. Colocar outro fiozinho novo. Às vezes sim, às vezes não, é difícil. Ele foi feito para você tentar não soldar. Não, não é soldado não. Quer dizer, quebrou no meio o meu. Só que eu, sem querer, tornei o fiozinho branco. Ele se abriu, só que ele estava funcionando normal. Aí eu abri, aí ele se abriu e esse fiozinho branco, quando eu fechei ele de novo, torou. Tu traz depois que eu vejo. É que o fiozinho branco é não, tal, então. Depois eu vejo. Mas não tava mordendo no cabo não, né? Não, foi porque eu fechei o fone e torou o negócio. Ah, mas nós vê. Beleza, gente, ó. Motor de passo e um controle, o projetinho do Álvaro, da Mini CNC, junto com as meninas, com a Raíssa e quem mais? Letícia Guilherme, Pedro Guilherme. Também existe um motorzinho de passo no drive do DVD. É um motorzinho de passo, só que ele tem um fuso, mas ele não é tão preciso quanto esse daqui que é utilizado na impressora 3D. Esse que é utilizado na impressora 3D, na CNC, é utilizado em máquinas, em outros tipos de máquinas, ele já tem um controle um pouquinho melhor. Se você ligar o motor de indução, ele vai direto, não tem um controle. O motor de passo você vai saber onde ele está parado, você vai saber a quantidade de passos que vai dar. Se você no microcontrolador solicitar que ele dê 3 passos, você vai ver no datasheet dele, que ele sempre vai ter um selinho, um código, qual a distância desses passos que ele vai dar. É como se ele acelerasse o motor. Ele é um motorzinho, certo? Normal. Mas ele tem um controlador, um dispositivo que vai controlar o acionamento, a manobra dele, que vai continuar onde ele vai acionar e onde ele vai parar. Ele, o motor de passo, não, só a quantidade de passos. Os milímetros que são programados devido ao seu datasheet, que são informados no datasheet, que ele vai conseguir dar esse espaço. Já o motor de indução, motor corrente contínua, se você ligar na pilha, ele sai de uma vez. Se você ligar o motor de passo na pilha, ele não vai dar giro, ele não vai fornecer giro. Ele precisa de um controlador para emitir o sinal, para ele dar esse espaço. Ele vai funcionar somente com esse espaço. O servomotor, ele tem um drive, o servomotor. O servomotor ele também precisa de um sinal, de um controlador para emitir o sinal para a quantidade, para onde ele vai. Para a esquerda, direita, trabalha com coordenadas. O motor de passo, né, o servomotor vai dar coordenadas. O de passo vai praticamente passo. Né? Uhum. Ele retorna também. Cara, pergunta interessante. Deve? Quer ajuda? David, mais outro que não quer ajuda. Que os cara, viu? Beleza, gente. Servomotores e motores de passo necessitam de um drive próprio para o seu acionamento. Tais conceitos fogem um pouco da ideia da nossa disciplina. Vocês podem pesquisar um pouquinho mais, vocês podem estudar um pouquinho mais de motores de passo, servomotores e máquinas elétricas, que é outra disciplina que vocês vão só conhecer sobre esses tipos de equipamentos, motores, servomotores, motor de passo, transformadores. Vocês vão estudar muito sobre isso, que são disciplinas que complementam essa daqui. CLP complementa com comandos com máquinas, comandos com CLP. Qual é a outra também? Acho que só, né? As eletrônicas também servem. E aí vamos complementando. Mas dentre os motores restantes, o que ainda tem maior aplicação no âmbito industrial são os motores de indução trifásica. Existe muito servomotor na indústria, nas máquinas, existe muito motor de passo, mas o que mais comanda nas indústrias são motores de indução, certo? Motores de corrente alternada, esses motores que nós temos lá no laboratório, aqueles cinza que o Ítalo apresentou, os azulzinhos. Quer dizer que vai ser definido por cor? Não. Pode vir outras cores. O cara pode ter mandado rebobinar e pintou de amarelo, pintou de violeta, pintou de vermelho, pintou da cor do reggae. Mas
O que vai diferenciar quando você compra um novo vai ser o fabricante, o tipo de motor também. Se ele vai ter um capacitor, se vai ter dois capacitores, se ele não vai ter capacitor. Essa parte de capacitores, de acionamento dele, da construção do motor, vocês estudam mais em máquinas. A manobra deles, a gente estuda aqui em comandos. Um complementa com o outro. O motor trifásico também precisa de um comando, igual o motor monofásico? Não, só da energia. No caso do trifásico, o motor monofásico, ele vai, se você colocar a fase e o neutro no polo dele, por exemplo aqui, ó, vamos representar aqui como se fosse um motor, aqui a sua base, certo? Aí ele libera dois fios, monofásico, não é? Se você colocar a fase aqui e um neutro aqui no outro cabo, ele vai no sentido. Como é que você... Seja bem-vindo, eu não vou pegar na sua mão não, porque também... Se você inverter, colocar o neutro em cima aqui, ó, e o fase, aí ele muda a rotação. Igual o motor CC. É igual ao motor CC. Você que define. Ei, bicho, agora você me pegou. Não lembro se no alternado faz isso, não. No CC faz. No CC faz. Mas vamos comprovar isso lá embaixo, já não. Na próxima aula nós vamos comprovar isso. Hã? Mas, ixi, eu apaguei o motorzinho, né? Mas, ó, motor trifásico. Libera, ó, 3 fases. O que é que você vai fazer? Você vai colocar a fase R, S. Ah, é? Quem é? E o neutro? Ô, covarde. Peraí. Ele foi o monofásico. Ó, trifásicos, ele precisa de 3 fases. Aí o que é que vai acontecer? Quando energiza aqui com as 3 fases, ele vai num sentido. Como é que eu faço para inverter um motor trifásico? Você inverte 2 fases. Eu posso inverter, colocar S em cima. Aí tanto faz inverter? E R aqui, ou as 2 lá. Tanto faz? É. Mais fácil você vai inverter? Aí você inverte, ele inverte a rotação. Nada, sabe o jogo aqui? Alternada. É alternada, ele faz isso. Só que nós temos Você não vai fazer isso diretamente no motor. Você vai fazer isso no circuito de comandos. E circuito de força. No circuito dos comandos elétricos. Porque na plaqueta do motor, que o Ítalo até apresentou, lá vai ter o tipo de ligação, se ele vai estar em estrela ou triângulo, e você vai ligar ele daquela maneira e você vai vir saindo do relé térmico e ligar direto no motor. Lá no circuito lógico de comandos de força, no circuito lógico de força, aí você vai fazer o tipo de partida com reversão. Por exemplo, uma partida direta com reversão. Aí você vai realizar, que nem aquela bilinha que está ali, ó, com o César ali jogando uma bilinha. Aí você vai usar a lógica que os contatores ele vai mudar a própria rotação. Não é que ele vai mudar a rotação diretamente, mas vai mudar a lógica, que a lógica vai liberar as fases invertidas. Essa troca de fase que eu falei para vocês. Quando a gente entra nessa parte aí de circuitos e diagramas, aí eu vou até lembrar. Lembra que naquela aula inicial eu falei sobre a inversão do motor trifásico? Era isso aqui que eu estava me referindo. Aí. Beleza? Um dos pontos fundamentais para o entendimento de comandos elétricos é a noção de que os objetivos principais dos elementos de um painel elétrico são, falamos até isso naquele mapa que nós criamos aqui, né? Proteger o operador e propiciar uma lógica de comando. Essa é a jogada. Vamos proteger o operador para que ele não sofra nenhum acidente e vamos realizar uma lógica de comando para fazer tudo isso. A inversão do motor,
para fazer com que ele entre no tipo de partida e mudar a força do motor ou mudar a velocidade do motor. Então nós vamos utilizar essa lógica. Fazer com que ele entre com um temporizador e o temporizador desligue ele, ou vice-versa. Quando acionar a botoeira, ele tem um tempinho para acionar. Então nós vamos utilizar essa lógica. São diversas lógicas. Só que toda vez que estivermos estudando sobre a lógica, eu vou mostrar para vocês a importância de cada uma. A partida direta, qual a importância dela, onde deve ser utilizada, onde não podemos utilizar. Nós podemos utilizar na esteira, podemos utilizar na máquina, podemos utilizar, enfim. Nós vamos estudar as vantagens e as desvantagens de cada partida. Partida com reversão, partida condensadora, lembra, então? A partida condensadora, partida estrela-triângulo. Então nós vamos estudando todo esse tipo de partida, as vantagens e a desvantagem delas, e conseguindo compreender como é que a sua aplicação vai ser realizada. Qual é a diferença da partida da esteira e do triângulo? Vamos falar. Calma, vamos falar no decorrer da disciplina. Vamos estudar tudo isso aí. Com paciência. Com paciência, que vai dar certo. Ariel Ayan. Cava bom. Partindo do princípio de proteção, o operador, uma sequência genérica dos elementos necessários à partida e manobra de motores é mostrado na próxima imagem. Nela pode distinguir os seguintes elementos. Inicialmente, toda partida de motores, né, vai seguir essa sequência. Seccionamento. O que é seccionar? Abrir e fechar as chaves. Ou a rede, o sistema que vai alimentar lá esses motores. Só pode ser operado sem carga. O seccionamento é regra, só pode ser operado sem carga. Usado durante a manutenção e a verificação do circuito. A proteção contra correntes de curto-circuito. Destina-se à proteção de condutores do circuito terminal. Então, inicialmente, nós vamos aplicar aqui um seccionamento que só pode ser operado sem carga e vamos ter proteção contra correntes de curto-circuito. O cara nas postagens lá, quando você está segurando os carros, tem que estar na primeira parte, que é o seccionamento, ao mesmo tempo está desligado. Tem que estar desligado. Para você fazer os encaixes, depois você... Só que, o que é que acontece? Por que o seccionamento deve ser feito desligado? Alguns de vocês já assistiram um vídeo de uma subestação que a galera estava fazendo um seccionamento de uma chave, estava abrindo uma chave e apresentou um arco voltaico. É comum aquele vídeo lá a galera assistir. E vira o arco bem alto, viu? Perigoso, né? Quando se tem uma corrente elevada, provoca isso. É por isso que nós não podemos seccionar com a rede energizada. Então, primeiro desligar tudo, é aí que por fim que vai seccionar. Tanto para ligar quanto para desligar, não podemos realizar com a rede energizada, em comandos elétricos. Existem situações que a galera faz com a rede energizada, sim. O pessoal da Enel vem na chave fusível lá e eles têm ainda um cronograma, uma sequência para ser feito isso. Com a vara de manobra, joga a primeira chave, joga a segunda e a terceira sequência. Mas eles têm um procedimento para isso. Quando nos referimos de comandos elétricos, o seccionamento é feito com a rede desenergizada, certo? Pode cair em prova isso. Seccionamento é feito em rede. Ainda continuando, proteção contra correntes de sobrecarga, para proteger as bobinas do enrolamento do motor. Isso daqui é obrigação. Quando se fala de... voltando aqui um pouquinho. Seccionamento. Eu posso instalar muito bem um tipo de fusível que eu tenho lá e eu vou inventar de tirar esse fusível com a rede energizada. Eu não posso. Eu tenho que seccionar o circuito com eles energizados, senão pode gerar um arco. A corrente de comandos elétricos na indústria é alta.
Qualquer aplicação é alta para motores. Motor funcionando com a carga elevada, a corrente vai ser alta. Desligar e abrir ela no caso, né? Desligar as proteções, aí você pode seccionar. A proteção contra correntes de curto-circuito é obrigatório. Poderia ser o quê? Um disjuntor ele vai proteger? Pode ser um disjuntor, pode ser fusíveis. Então nós vamos instalar aqui proteções contra curto-circuito. É fundamental. Se não tiver a proteção contra curto-circuito, o motor vai entrar em risco de curto-circuito. Ao invés de disparar um disjuntor ou um fusível romper, ele vai danificar o motor. Ou a carga, né? Eu me refiro no motor porque é uma das aplicações. Proteção contra corrente de sobrecarga. Aqui, quando estamos nos referindo de motores, vai ser o quê? O relé de sobrecarga. O relé de sobrecarga, ele vai entrar em atuação. Nós vamos conhecer a aplicação dele, o funcionamento dele. Mas ele vai entrar em atuação quando tiver uma sobrecarga. E ele não vai deixar passar aquela sobrecarga para quem? Para o motor. Não vai deixar. Aí ele vai entrar. Ele tem uma laminazinha, vou falar assim, ele tem uma laminazinha composta por dois metais, estudamos em estudos materiais, não foi? Então essa lâmina ela é chamada de lâmina bimetálica, dois metais, com dilatação diferente. Quando você regula ele para uma corrente elétrica, automaticamente você vai estar regulando a passagem da corrente que vai estar passando nele, e a corrente elétrica ela apresenta um efeito. Qual é esse efeito? Que é um efeito de temperatura, de aquecimento. Então, quando a corrente elétrica passar nesse bimetal, ele vai emitir um aquecimento nesse bimetálico. Quando ultrapassa a corrente que foi programada lá, regulada, o que é que esse bimetálico vai fazer? Ele vai se contrair. Se ele vai se contrair, ele vai abrir. Ele vai funcionar como uma chave. Ele vai abrir o relé de sobrecarga. E automaticamente corta a corrente que vai passar para o motor. Então, a jogada está aí. Então, por isso que ele também é chamado de temperatura. Algumas pessoas chamam também. Tu vai mudar o slide? Vou. Além dos slides, eu vou ver se esses vídeos estão prestando. Aí eu vou enviar também. Não no grupo, porque eu acho que não cabe. Mas eu posso enviar no YouTube e do YouTube mandar o link. Que você não vai precisar ocupar a memória do celular, né? O mínimo de arquivo no WhatsApp é 16 GB. O mínimo de arquivo no WhatsApp é 16 GB. E para automatizar uma luva daquela, para reconhecer todos os alfabetos em menos de 15 dias. Todo o alfabeto, sinais, palavras. Requer quantos megabytes? Ô, professor. Ô. Calma sacana, né, rapaz? Do nada vai ligar 3 horas da manhã, ei, bicho, acorda. Ei, você tá estudando o projeto? Tô dormindo. Acorda, mano. Ô, professor Colado. Vocês vão sentir saudade que não estiver mais por aqui. É assim que a nossa mãe fala, né? Ó, vem cá. Dispositivo de manobra destina-se a ligar e desligar o motor de forma segura, sem que haja contato do operador no circuito de potência onde circula a maior corrente. Vamos fazer uma manobra. Como nós vamos fazer um circuito de comandos, o operador ele vai ter acesso àquele circuito de comandos. O circuito de força vai ser ativado pelo próprio contator. Então o operador ele não vai ter acesso ao circuito de força. Ele vai acionar só o circuito de comandos, que é onde tem uma carga menor. E a carga maior, que consequentemente mais perigosa, vai ser acionada pelos contatores. Nessa subestação tem aquela chave que estava, né? Onde ele só acionava, ele ligava automaticamente e fechava também só para acionar. Isso. Então ali existe. Exato, no painel está lá o circuito de comando para ele, que tem sinalizadores, botoeiras que ele vai acionar, e o restante é o circuito de força que vai fazer o trabalho para ele. Então são 2 circuitos que nós vamos aprender, esses 2. Até que eu fui ensinar até a Rihanna, né? Estava dizendo que ela comando lá.
Foi luta. Eu pensei que ele não ia aprender. Foi luta. Aí o bom foi no dia lá, a gente saindo aqui, Miguelzinho tirando o juiz dele. Ei, tu ensinou errado. Ele ficou doido. Ó, tudo aquilo que nós falamos tá aqui de forma de ilustração. De forma de ilustração é essa. Rede elétrica, a rede elétrica sendo fornecida, seccionamento, vamos seguir essa sequência, certo? Seccionamento, aí aqui tem, ó, proteção contra curto-circuito, a proteção contra sobrecarga e o dispositivo de manobra e o motor. Nós só queremos ligar o motor. O cliente, ele tem essa visão. Eu quero ligar somente o motor. Aí o cliente pensa que é só ligar o motor direto na rede. Não é. Tem essas técnicas todinhas aí por trás. Para proteger o operador, para proteger o motor, para proteger o sistema, para proteger contra sobrecarga, para proteger contra raio, existe, para temporizar, para proteger o quê? O cliente, até o cliente. Também, né? Fechar, não pode deixar tudo aberto, tem que deixar numa caixinha, no painel de comando, negocinho organizado, bonitinho. Aí vai ter uma vida útil melhor, prolongada. Tá, pode anotar à vontade. Pedrinho? Está ali sorrindo para mim. Pedrinho é show. É show. Posso continuar? Vamos terminar aí essa parte. Bom, aqui a sequência genérica para acionamento do motor. Tem que seguir esse padrão. Não podemos alterar. Tem que ser seguida essa questão da página. Se for postar, me marca, viu? Marca lá, aula show. Show embora. Aula show. Daí, opa, que negócio difícil é esse? O cara falou de motor, falou de acionamento de relé, temporizador, de ganhar dinheiro, do velho que não pagou e foi embora. Eita, menino, ligado pra Pedrinho na aula de hoje. Foi tenso, né, Pedrinho? Negócio demorado, rapaz. Vai dar 3 horas. 3 Hã? Oi? Passou rápido ou lento? Hã? Imagine pra mim que tô aqui, né? Se coloca no lugar do outro. Já tem mais um. Beleza, eu vou passar aqui para finalizarmos essas partes. Eu tenho com o primeiro ano. Segurança do trabalho. Eu gosto. O cara já recepciona todos bem, com imagens bonitas. Você atrasado demais pro visitador. O cara já. Trabalhando. Eu vou recepcionar super bem. Hoje a aula vai ser divertida. Me aguardo. Me aguardo que ele vai sentir o gosto do sal e do açúcar. Hã? Bora para uma aula prática de segurança do trabalho ali em comandos. Coloque o dedinho. Quando esquentar minha vez. Deixa ele. Ele tem aquele personagem, deixa ele que é eletrotécnico. Bora lá. É importante repetir que no estudo de comandos elétricos é importante a sequência, como mostra naquela figura. Você tem que ter essa sequência em mente.
pois ela consiste na orientação básica do projeto de qualquer circuito. Ainda falando em proteção, as manobras ou partidas de motores convencionais são divididas em dois tipos segundo a norma IEC, e a norma internacional que utilizamos aqui, 60.947. E são dois tipos: a condição tipo 1, que ela é sem risco para as pessoas de instalações, ou seja, desligamento seguro da corrente de curto-circuito, porém pode haver danos ao contator e ao relé de sobrecarga. E existe a coordenação tipo 2, que é sem risco para as pessoas de instalações, não pode haver danos ao relé de sobrecarga e em outras partes, com exceção de uma leve fusão de contatos do contator, e estes permitem uma fácil separação sem deformações significativas. Ou seja, a coordenação tipo 1, ele dá a possibilidade, fornece a possibilidade de ainda causar danos ao contator, e a coordenação tipo 2 já não aceita causar danos a nenhum tipo de sistemas, certo? Ele vai causar danos aonde? Não é para causar. Nenhum. Em comandos elétricos nós trabalhamos muito com contatos. Aí entra naquela tua praticazinha. Trabalhamos muito com contatos. Contatos abertos, contato fechado. Só que você tem que compreender a lógica por trás. O contato que ele é normalmente aberto, ele é aberto quando estiver de repouso. A dificuldade é se você não prestar atenção nesse detalhe. Mas se você prestar atenção a esse detalhe que eu estou falando, o contato ele é normalmente, ou seja, ele está em repouso. O que é algo que está em repouso? Essa caneta ela está em repouso? Tá. Agora se ela estiver em atuação, aí é outro sentido. Então quando ele estiver lá em repouso, a botoeirazinha está em repouso, o contato está em repouso, está paradinho lá, não está em acionamento, aí ela tem uma posição. Quando eu apertar aquele contato, ele vai estar em acionamento, ele não vai estar em repouso. Quando eu retirar o dedo daquele contato, se ele for para o retorno de mola, ele vai voltar a ficar em repouso. Contato de selo é outra coisa. Não, o contato de selo nós vamos usar o contato aberto do contator. Aí vamos deixar mais para a aula do contato de selo, que tem outros detalhes para passar. Certo? Mas analisa isso. Nós vamos trabalhar muito com contatos. A partir do mesmo é que nós vamos formar toda a lógica de um circuito, e também é que dá ou não a condução da corrente elétrica serão esses contatos. Vai ser a partir dos contatos abertos e fechados. Tá difícil? Tá difícil? É que ela olhou com a cara assim que não tô entendendo nada. Tá entendendo não? Mais para mais ou mais para menos? Tá entendendo, Ítalo? Mais para mais ou mais para menos? Mas nós vamos aprofundar mais. Eu estou passando a base aqui, não se preocupe. Não se preocupe. Já já fica tudo em ordem. Hã? Só para a gente finalizar essa aula. Ah, já encerraram? De Rafael? Esse aí foi o tempo no dinheiro. Deixa eu só pausar. Aí você me explica. Eu já vou dar.